Alô, amigas, alô, amigos, você tá de bem com a vida? Eu também tô de bem com a vida. Tô chegando aqui com mais um vídeo no canal do Gerson Bem no YouTube. E, bem, tô chegando aí para falar de futebol, é claro, para falar do Campeonato Brasileiro. Tem mais uma rodada que está acontecendo, ainda está acontecendo enquanto tô aqui gravando, porque tô gravando logo após ter terminado o jogo do Internacional, né? Tem jogos que estão acontecendo. Por exemplo, está acontecendo agora o jogo das 18 horas. O Vasco, por exemplo, está ganhando do Atlético Paranaense. O Internacional tropeçou, empatou em casa com o Bahia. E por isso é líder, continua líder, não será passado por ninguém, mas tropeçou de novo, exemplo do que já acontecera contra o Palmeiras, né? Por motivos diferentes, né? Desta vez por motivos diferentes. O time titular, né? Colocado em campo, com as opções que o Cudê fez, possíveis, né? Com as possíveis opções, não conseguiu fazer o placar que pudesse representar uma tranquilidade e no final do jogo um pênalti infantil, eu diria, fora do lance da jogada, fora do lance da jogada acabou significando um empate com o sabor de derrota. Esse é o típico empate com sabor de derrota. Poderia dizer, mas contra o Palmeiras foi um empate com sabor de derrota também. Depende. Depende. Foi com sabor de derrota? Depende. Para mim foi. Foi com sabor de derrota. Antes de começar o jogo, já era previsto que a vitória não viria, já era previsto que a vitória não viria. Ela quase chegou, mas era, na minha opinião, previsto que a vitória não viria, porque o Internacional, né, naquele jogo passado, com aquela mania de que é possível fazer, que é desnecessário, mas que é possível, se acha possível fazer e vencer times mistos, né? Preservação de times, escalações que preservem, né? Porque os fisiatras e fisioterapeutas e sei lá o que dizem que os jogadores não aguentam jogar 2 partidas por semana e, portanto, precisa se preservar e de vez em quando ter que colocar time misto, mesmo quando se joga só uma competição, que dirá quando se jogam duas, né? Então, o Internacional não ganhou do Palmeiras, já estava previsto que não ganharia antes de começar para mim, né? Então a surpresa para mim era que o Inter ganhasse. Mas hoje o Internacional iria colocar o seu time titular. Como colocou? Bem, faltavam jogadores, né? Faltavam jogadores. O Internacional não tinha o Lindoso, por exemplo, né? Que ainda está fora, porque está cometido da Covid-19. Não pode jogar. O Internacional não pôde escalar o Moisés, né? Em razão disso, o técnico Cudê escolheu colocar o Wendel no lugar do Moisés. O Moisés não pode jogar porque o Moisés é emprestado pelo Bahia e naqueles acordos de empréstimos de jogadores ele não pode ser escalado contra o Bahia. Então, o Moisés não poderia jogar. Então, no lugar do Moisés, entrou o Wendel. Foi uma alternativa que o técnico trouxe. O Wendel andava desaparecido fazia tempo. Talvez se especulou de colocar o Matheus Jussa. Esse rapaz já andou figurando na lateral esquerda, já andou jogando pelo meio de campo. Foi testado já algumas vezes. Talvez o Matheus Jussa pudesse ter entrado, mas não passou pelo Wendel o empate do Internacional. Não acho que passou pela escalação do Wendel. O Wendel não fez uma partida brilhante e nem fez uma péssima partida. Não foi pelo Wendel. Aliás, o Wendel nem estava mais em campo quando o Internacional tomou o segundo gol, por exemplo. Já nos descontos, quase ao apagar das luzes, quando houve o pênalti que foi cometido pelo Rodinei, que aliás entrou
justamente na saída do Wendel, no deslocamento do Saravia para aquele lado, e o Rodinei entrou. O técnico, inclusive, preferiu colocar o Rodinei, né, um jogador mais experiente, deslocar o Saravia para o lado esquerdo e colocar o Rodinei. E foi justamente o Rodinei que acabou cometendo um pênalti, de certa forma, infantil, digamos assim, né? Digamos assim, não, infantil mesmo. O problema é que o Internacional, veja, o Inter teve chance de fazer mais gols. Tomou um gol numa jogada dessas de saída de jogo, perigosa, né? Perigosa. O Zé Gabriel é um jogador que mostra que o técnico acertou na escalação do Zé Gabriel. A minha opinião é esta. O Zé Gabriel é um acerto do Cudê. Mas, enfim, ele cometeu erro no gol do Bahia e cometeu outros. Erros mais ou menos de natureza semelhante, né? Pelo menos um no segundo tempo parecido, assim, de uma perda de bola importante. O Johnny também cometeu um erro que quase, aliás, redundou. O Johnny perdeu uma bola no primeiro tempo ainda, que redundou no contra-ataque, que até deu o gol do Bahia, só que o atacante, o Gilberto, o ex-atacante que era do Internacional, estava impedido. E por isso o gol foi invalidado. Estava mesmo impedido, né? Foi até, nem precisou ficar se fazendo aquelas medições extraordinárias de VAR, etc. Foi realmente muito flagrante o impedimento. Assim como logo depois houve também um impedimento e também gol anulado do Galhardo. Então, enfim, mas também foi uma jogada, digamos, de perda de bola do Johnny, que quis fazer ali uma jogada, complicou-se ali no meio de campo, perda de bola. Mas ali até era uma jogada um pouco diferente, a do Zé Gabriel. Ele entregou uma bola, assim, um passe muito arriscado no meio de campo, que acabou redundando na tomada de bola pelo ataque do Bahia e, obviamente, em seguida, o gol do time do Bahia. Mas o Internacional com muita maturidade, uma maturidade de time líder mesmo do campeonato, reverteu aquela situação. Logo em seguida fazendo o gol com o Patrick, e mais tarde o gol inclusive anulado depois do Galhardo, embora o Bahia tivesse tido o gol. Veja que os gols do Bahia foram todos eles de erros muito, assim, né? Assim, pontuais do Inter, né? O passe arriscado e errado do Zé Gabriel, um erro assim que o jogador não tem cometido costumeiramente, mas cometeu. Este gol anulado do Gilberto no erro de perda de bola do Johnny, o pênalti infantil cometido pelo Rodinei. O pênalti infantil cometido pelo Rodinei. Né? Uma jogada... E fora do lance, né? Quer dizer, um lance quase um acidente, né? Que quase passa desapercebido não fosse o VAR. Aliás, não fosse o VAR, não teria aquele pênalti. Enfim, mas o VAR está ali para isso, né? Assim como também está quando beneficia o Internacional. Então vejam que os lances capitais que redundaram em algum perigo e no final das contas em gols para o Bahia tiveram esta participação direta de erros muito capitais do Internacional. O Inter jogou assim com aquela maturidade de time líder, mas precisa mais. O Internacional conseguiu a virada com muita maturidade. Foi lá, o Patrick fez o gol, depois o Galhardo fez o gol de pênalti, né? Na jogada que o árbitro teve que conferir, onde eu estava assistindo. O comentarista de arbitragem, que é esse Meira Hit, disse que não foi, mas o árbitro conferiu e manteve a sua decisão de campo. Eu acho que o jogador foi deslocado, não importa se teve força ou não teve. Deslocou, caiu, pênalti. Enfim, o Galhardo está com tanta confiança, foi lá, deu uma patada na bola, enfim. O Inter teve chance no segundo tempo? Teve uma chance ali, depois que entrou o Abel Hernandes com o Peglo, pouco antes também o Peglo chutou, teve outras oportunidades, nada muito concreto, digamos assim. O Inter
Não é à toa que o Internacional está apostando na contratação de atacantes. O Inter não tem um ataque efetivo com a ausência do Guerreiro. Tem o Galhardo, por bênção. Esse moço assumiu uma posição de artilheiro do Internacional. Hoje ele não fez uma grande e brilhante partida, não fez um gol de pênalti, antes havia feito aquele gol anulado. Não teve uma participação brilhante na partida. Não vai ter todos os momentos brilhantes. Mas enfim, ele está confiante, ele foi lá, bateu o pênalti com confiança. Ele está confiante, ele é goleador, ele está fazendo gols, ele é um jogador importante. Ele está bem, ele está num momento ótimo, ele é titularíssimo, né? O Galhardo é o cara. O Kudê acertou, ele é o centroavante, ele é o cara para substituir o Guerreiro na ausência de outro. O que não podia era ter sido escalado um time sem ataque, como o Internacional escalou. O Kudê escalou um time sem ataque contra o Palmeiras. Que loucura é essa? Aquela é a loucura. Bom, mas o time titular do Inter não vai ganhar sempre, né? Hoje foi um tropeço. O que não pode é cair, não dá para cair no desespero. Claro, pontos perdidos, é loucura. É loucura. Sabe? É aquilo, se o Atlético Mineiro vencer, eu estou gravando antes de saber do resultado, que é só hoje de noite, o Atlético Mineiro tem um jogo a menos, né? Já fica na perspectiva de que pode passar o Inter. O próprio Vasco, que neste momento que eu estou gravando, está ganhando do Atlético Paranaense. Se o Vasco ganhar, aliás, do Atlético Paranaense, se o Vasco ganhar, o Vasco tem um jogo a menos, pode chegar no Inter. O São Paulo encostou com a vitória sobre o Fluminense. Enfim, já não dá a gordura que o Inter poderia acumular. O Flamengo ganhou de novo, aos tropeços, trancos e barrancos, mas ganhou. Tá ganhando, tá chegando. Então, sabe? Faz a bobagem de escalar time misto para agradar, sei lá. Parece que é para agradar essa gente que prega os time misto, uma bobajada total. Precisaria trocar mesmo essa turma que lá no Internacional diz que não pode jogar, jogador não pode jogar 2 partidas por semana. E, né? O Inter agora dá esta tropeçada contra o Bahia, uma tropeçada ali no fim, enfim, né? Mal. Mas é líder, ainda é líder. O próximo jogo é em casa, não dá para se entregar, é uma vitória, mantém o Inter líder, mantém o Inter na ponta. Enfim, tem uma trajetória aí pela frente, ainda de vitórias. Eu não vejo nenhum motivo para nenhum desespero com relação a isso. Nenhum desespero. Eu só continuo esperando que alguém lá na direção do Internacional, reflita. Olha, nós temos que jogar com o time. Não deu para ver se esse Abel Hernandes vai ser o cara, ou se esse outro moço que vem ali do River vai ser o cara. Enfim. O fato é o seguinte, o Inter carece de ataque. Hoje, não sei, poderão dizer, mas tinha que botar outro. Quem sabe era o Peglo desde o início, e não o D'Alessandro. Não sei. Ou era o Marcos Guilherme. Eles entraram. Eu acho que não é essa a alternativa. Eu não acho a escalação não foi errada. Não foi. Nem o Wendel. Foi errada. Não foi por isso. Eu acho... Não foi isto. Nem as mudanças, de certa forma, são injustificadas. Eu acho mesmo... O empate foi um acidente de percurso. O que não pode... é o Inter cair nesse... Para ser campeão brasileiro, o Inter terá de jogar sem time misto. Vai perder jogos, vai empatar jogos mesmo com os titulares. Mas uma coisa é certa. Vai quase que sempre perder quando inventar time misto. Sempre. E Copa é Copa, né? Daqui a pouco começam as Copas.
Daqui a pouco começam as Copas. Copa é Copa. Copa você tá dentro e daqui a pouco tá fora. Então, eu quero que os jovens, que não são como eu, um velho de 55 anos que tive a felicidade de ver o Inter campeão, bicampeão e tricampeão brasileiro, e quero ver tetra e penta e etc. Eu quero que você que tem 30 anos, 35 anos, 36, 37, 38, 39 e nunca viu o Internacional ser campeão, 20 anos, 25, 24, 22, 19, 18, 17, você nunca viu o Inter ser campeão brasileiro, eu quero que você veja o Internacional campeão brasileiro. Quero que você veja o Internacional campeão brasileiro. O Inter, para ser campeão brasileiro, primeiro, página virada, passou, empate, bola para cima, cabeça erguida, segue a vida. Segundo, sem time misto, que isso não ajuda nada. Terceiro, é isso, segue o líder. Eu tô aqui numa campanha para arrumar 1000 inscritos nesse canal. Dá like no vídeo, se inscreve no canal. Dá like no vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho, tá bom, gente? É 1000, não é 5.000, nem 20.000, é só 1000. É 1000, é o objetivo inicial do canal, tá bom, gente? Um abração aí, se liga no canal do Gerson Bem aqui no YouTube.